Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês nessa manhã de quarta-feira para a gente ler aqui a palavra de Deus no capítulo 3 de Jeremias. Esse capítulo 3 fala de três, três, quatro situações. Primeira fala, do versículo 1 ao 5, fala a respeito da infidelidade do povo. Do versículo 6 ao versículo 13, fala a respeito da necessidade do arrependimento, né? A necessidade do arrependimento do povo. E do 14 até o 18 fala o convite ao arrependimento, o convite. E a partir do versículo 19 até o 25 fala a respeito do abandono da idolatria. Amém? Então vamos louvar um hino que fala: eu era um pecador. Amém? A nota do hino é Lá. E é o 172 do hino do Hinário da Águia. Amém? Então diz assim: a minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, agora eu regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Amém? Quando ele estendeu a mão para mim, foi em 2017 para 2018. Foi quando ele deixou eu conhecer a palavra dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, gente,
Vamos ler a palavra de Deus aqui no capítulo 3 de Isaías, de Jeremias. Mas vamos convidar o autor da Bíblia para o poder dele, para poder se manifestar em todos que vai ouvir, porque a libertação vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus, porque somente ela é que liberta a gente de todo o mal. Amém? Então aqui, começando nesse capítulo, fala de infidelidade. Então ele também liberta a gente da infidelidade. Amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por mais um momento, Pai, que o Senhor está nos levando para refletir, Pai, em sua palavra, a sua vontade nas nossas vidas. E eu te peço, Jesus, que o Senhor manifeste a tua vontade, através desse capítulo, através dessa mensagem de Jeremias, para mim e para todos que vão dar crédito à sua palavra, Jesus, porque a salvação vem para aqueles que aceitam de coração e se arrependem dos seus pecados. E o Senhor deseja isso para cada um de nós. Então eu peço que o Senhor venha, Pai, se manifestar nesta manhã. Que Antônio saia de cena para que o seu poder, o seu Espírito Santo possa mover, Pai, a sua vontade na vida de todos nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos ler aqui o capítulo 3. Então aqui o Senhor fala o seguinte: Jeremias, o ministério de Jeremias, do profeta Jeremias, deixa eu ver o que é o ministério de Jeremias. Jeremias é o profeta chorão, ele chorava muito. Por quê? Quando a gente chora é por quê? Porque nós sentimos dor, sentimento, tá entendendo? Então a gente temos que ser fiel a Deus, tá entendendo? Ser fiel. E Jeremias era um que, né? Então ele sentia muito, era muita mensagem que chegava lá e ele, tá acontecendo isso na sua cidade, tá acontecendo isso com o povo, isso. E ele ele chorava muito por causa disso. Mas, graças a Deus, isso serve de exemplo para mim e para você, amém? Então vamos ler aqui. Então ele era o profeta chorão, esse era o ministério dele, né? O ministério. É aqui o que é que o profeta nos relata a respeito do ministério do profeta Isaías. Amém? Você veja que isso tem tudo a ver, porque Jesus, quando viu Jerusalém, chorou. Jesus chorou olhando para Jerusalém. Por quê? Porque será que ele estava chorando pelas paredes da cidade, das casas, ou estava chorando por causa da situação do povo que estava vivendo naquela condição? Então ele chorou. Por quê? Porque o próprio Deus estava dentro dessa carne aqui, ó, e essa carne aqui, ela chora. Então o sentimento bateu em Deus e Deus chorou quando viu a situação de Jerusalém. Veja que também quando ele teve de frente lá para ressuscitar Lázaro, também ele chorou. Por quê? Porque viu o sofrimento do povo. Ali viu as irmãs de Lázaro chorando, né? Se lamentando ali, naquela situação, e ali ele veio chorar. Mas você veja que quando ele falou, o morto que estava morto ressuscitou. Amém? É isso que ele faz comigo e com você. Quando a gente está no mundo morto, e escuta a voz dele, aí existe vida. Lázaro estava morto. E ele disse, saia Lázaro. E Lázaro saiu. Do mesmo jeito ele diz para mim e para você hoje. Amém? Então vamos ler aqui a palavra de Deus. Então ela diz o seguinte: a infidelidade do povo. Capítulo 3 de Jeremias, diz assim: o Senhor Deus diz, dois pontinhos, se um homem se divorciar da sua mulher e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela. Outra vez, ponto. Isso manchará completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim? Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 24, versículo 4, que fala o seguinte. Diz aqui, a mulher divorciada fala o seguinte. O que é que representa a mulher? A igreja. A igreja representa a mulher. Tá entendendo? Então veja só. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher.
ela é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixe que se cometa um pecado tão grave assim na terra, que o Senhor nosso Deus lhe está dando para ser de vocês. Amém? Nós está chegando num tempo isso. O que é que representa a igreja? A mulher. A mulher. A igreja representa a mulher. Então você veja que essa mulher, no espiritual, que é a igreja, você veja que ela cometeu bastante adultério ao longo da vida dela. E agora ela está querendo reunir seu povo para se unir, para vir se unir. Está entendendo? Ela matou o povo de Deus e agora quer se unir, mas não com o povo de Deus, com os filhos e filhas dela. Está entendendo? Então você veja que é um sinal do tempo do fim. O profeta já profetizou a respeito disso. Está entendendo? E a palavra de Deus é bem clara a respeito disso. A respeito dessa mulher. Dessa prostituta de Apocalipse 13. Fala ali em Apocalipse 13, 11 ao 18. E fala em Apocalipse 17, do 1 ao 6. Fala dessa prostituta. Amém? Vamos ler essa mensagem de Apocalipse 13, versículo 11 ao 18. Vamos ler aqui, que fala a respeito dessa infidelidade dessa mulher, dessa igreja. Vamos aqui. Então aqui no capítulo 13 fala os dois monstros. A mulher e o dragão, os dois monstros, né? No 12 fala a mulher e o dragão. E aqui o 13 fala os dois monstros. Mas vamos aqui a partir do versículo 11, 13. 11 ao 18 fala o seguinte. Então vi outro monstro que subia da terra. E ela tinha 2 chifres, parecido com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela, e a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Isso, segundo o monstro, versículo 13, esse segundo monstro fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não o adorassem. Ele obrigou todas as pessoas importantes, humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele, tá vendo? Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o número do monstro, o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Em Apocalipse 17, versículo 1 ao 6, vamos aqui. Diz o seguinte: a famosa prostituta e o monstro,
diz assim: Então um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, veio e me disse: Venha, e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. De muitos rios. Você veja que o Vaticano, a Igreja Católica, ela é edificada sobre 7 montes lá na Itália. Pode ir lá, pega a geografia ali daquele setor que você vai ver que aquela cidade é edificada sobre 7 montes. Amém? É exatamente isso aqui, porque Deus não deixa a gente desapercebido de nada, não. E Deus, essa prostituta aqui é exatamente essa religião que Deus está falando aqui na palavra. É exatamente essa religião. Bem? Ela se embriagou com os reis. Ela se misturou com política. Ela virou idolatria. Ela trouxe idolatria para o povo de Deus. Está entendendo? Mas vamos continuar aqui. Ó. Versículo 2. Os reis do mundo inteiro, veja só, os reis, você veja que todo rei vai lá. O antigo rei aqui dessa nação, do Brasil, chamado Lula, foi até ele lá, pegou o crucifixo dele e colocou no peito. Eu já mandei uma foto e vocês viram isso. Olha, para tudo tem um pacto. Eles fazem pacto com tudo. Nunca pense diferente. Tem esse pacto. Isso é uma aliança que faz com ele lá. Do mesmo jeito que Deus faz uma aliança com seu povo. Deus fez uma aliança comigo e com você através da cruz. Através do Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a aliança de Deus conosco. É Jesus Cristo. Então veja aqui o que é que essa prostituta. Se igreja é representada, a mulher representa a igreja, então você veja que ela, que é a mãe, ela é todo rei vai até ela. E agora ela está guardando todo o seu ouro, todo o ouro da terra está guardada lá. Uma piscina olímpica cheia de ouro, mas que ela roubou do povo, vendendo indulgência. Aí o povo ia, vendia tudo que tinha e dava tudo a ela. Tudo uma prostituição desfreada. Aí agora ela vai ter um Conselho Mundial de Igrejas. Eu vou chegar lá, mas vamos aqui primeiro. Vamos continuar aqui nesse capítulo aqui, 17. A famosa prostituta é ela. Essa religião. Não é as pessoas, não. As pessoas estão sendo enganadas por ela. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. E os povos do mundo ficarão bêbados com o vinho da sua imoralidade, com os seus dogmas. Então o Espírito de Deus me dominou. Isso foi a visão que João teve lá na ilha de Patmos. Ele está tendo essa visão aqui, o anjo está mostrando a ele. Então veja só. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido de cor púrpura e vermelho, vivo, e estava coberta de enfeites de ouro. Você veja que a visão do profeta William Branham viu uma mulher dominando. Ele viu uma mulher assumindo o poder dos Estados Unidos. Ele pensou que era a igreja católica. Mas veja a identificação, veja que essa mulher que está lá, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, ela é católica. E veja a roupa, se não é exatamente isso aqui da prostituta aqui, ó, púrpura, que é um vinho, cor de vinho. Veja se não é, veja a visão que o profeta teve lá dessa mulher. Está entendendo? Então está tudo interligado aqui na palavra de Deus. Porque o profeta é a boca de Deus. Então veja bem, ó. Versículo 4 de Apocalipse 17. Ó. A mulher usava um vestido de cor púrpura e vermelho. Gente, isso é tão certo.
que eu tinha um jarro aqui que eu pintei com a cor púrpura, vinho. Gente, tu acredita que não saiu? Não saiu e eu ali. Saiu todos os outros, mas esse não saiu. Eu digo, meu Deus, que cor condenada é essa? Que cor é essa que é tão mal aceita? Aí fui e disse, sabe uma coisa, eu vou trocar. Mas não troquei ainda. Tá lá, tá lá. Não sei se meu pai já vendeu, que tá lá com o jarro do meu pai. Mas olha aqui. Mas veja qual foi a roupa que essa vice-presidente dos Estados Unidos, quando foi tomar posse, vê se não foi a púrpura, que representa a cor de vinho, tá entendendo? É uma cor meia vinho, cor de vinho. E veja aqui o que é que a prostituta de Apocalipse 17, as roupas dela, é vinho e vermelho. Ó, para aqui, ó. A mulher usava um vestido de cor púrpura e vermelho. E vermelho. Pedras preciosas e pérolas. Na mão, ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava as suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Tá vendo? Na sua testa estava escrito o nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia. A Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Olha para aqui, ó, quem é que ela representa. Tá vendo? O que é que essa religião representa? Olha aqui, ó. A grande prostituta, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada. Versículo 6 de Apocalipse 17. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus. Aí agora ela quer unir. Não, ela vai se unir com os dela. Tá entendendo? E os enganados, que não tá vendo o diabo fazendo isso por trás, oxe, tá, venha. Não, o diabo precisa de um. E no meio desse povo aí, dessas igrejas, dessas denominações, tem um que vai fazer isso. Igual os presidentes. Igual os presidentes. Tu acha se o presidente dos Estados Unidos tivesse ali, ia fazer isso? Ou esse outro galegão que estava? Não, que ele era ele conhecia a palavra de Deus. Mas essa daí, esse outro presidente, veja se não é um católico. Os dois. Um já morrendo, já que ele não está conseguindo mais nada. Para quê? Para poder dar a ela, para ela poder entregar a prostituta. É isso que acontece. Então, esses pactos que ele faz com esses presidentes é isso. E esses presidentes vai até ele, sim. Vai até a prostituta, sim. Porque ela está guardando todo o ouro. Daqui a pouco o dinheiro vai perder o valor. Aí vai ser através do ouro. Aí quem é que está com o ouro? Ela, guardado. Todo o ouro está guardado no banquinho dela. Por isso. Mas vamos continuar em frente. Mas você veja aqui o povo, o que é que ela representa. Então essa religião representa isso. A grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus, tá vendo? Ela na antiguidade, ela matava o povo de Deus. Ela botava o povo de Deus numas estacas, tocava fogo. Botava dentro das arenas para os leões comer o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus negava a religião dela. Ela assassinou mais de 68 milhões de cristãos. Essa prostituta, essa religião, essa farisaísmo aí. Tá entendendo? Mas ó, a hora dela chegou. Tá chegando. E ela não tem como escapar, não. Porque já está selado por Deus. Deus já consumou na cruz. Tá entendendo? Ela vai para o lago do fogo. E todos que ficarem com ela também vão. Porque rejeitaram a verdade. E quem rejeita a verdade fica com a mentira. E se essa religião é mentirosa, então quem segue ela é porque também é mentiroso. A menos que volte atrás. Porque, se tem uma coisa que eu confio é na palavra de Deus. A palavra de Deus, olha, a verdade reinará, ponto. Amém.
E outro ele diz, olha, quem é sujo ficará mais sujo, e quem é limpo ficará mais limpo. Então quem for limpo e gostar da verdade vai sair fora disso. Porque a verdade vai vir para o povo. A verdade está sendo lida para o povo. Então o povo vai deixar de se enganar por causa dessa mentira, dessa religião. Então quem for sujo vai ficar, e quem for limpo vai sair dela. Por isso que tem aqui em Apocalipse 18, diz o seguinte, Apocalipse 18, versículo 4 diz, olha, e houve outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. O que é praga? O que é que Faraó sofreu lá na época de Moisés? Por quê? Foi pragas. Então ela vai vir praga para essa religião. E quem ficar com ela também vai entrar nas pragas dela. Por quê? Porque ficou com ela e rejeitou a palavra. Então, continuando aqui, vamos continuar, que o vídeo já está chegando, mas vamos continuar. Versículo 6. E então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus Cristo. Está vendo? Ó com quem ela batalha. Ó com quem ela é contra. Está vendo? Essa prostituta é contra Jesus Cristo. Por que essa religião quer que tirar Jesus de cena e botar Maria? Para cima de mim? Vamos para frente. Havia sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. Isso foi João, a visão. E o anjo me perguntou. Veja que perto dele tinha um anjo. Olha o que é que o anjo perguntou a ele. Por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu está vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra que desde a criação do mundo não têm os seus nomes. Olha para aqui, mas olha quem é que vai ser destruído, quem é? Olha qual é os moradores, olha. Os moradores da terra que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Quem é a vida? É Jesus Cristo. Então não é ovelha. Porque a Bíblia diz que as ovelhas ouvirão a voz de Deus. Tá entendendo? Então não é esses aqui que vai com ela para o lago do fogo. Porque esses aqui não estão com nome no livro do Cordeiro. Olha para aqui, vamos continuar aqui. Os moradores da terra que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Isto exige sabedoria e entendimento às 7 cabeças. São 7 montes, tá vendo? Onde é que Roma está edificada? Aqui, Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada, tá vendo? Ela também são 7 reis, e também elas também são 7 reis. 5 já morreram, um está governando e o outro ainda não apareceu. Quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, isso está falando a respeito da América, dos americanos, né? Que tudo é poder. Veja que é poder, a religião é um poder que vai dominar. Então, qual é o poder dos Estados Unidos? Mas olha o que é que está falando aqui, Olha aqui o que é que está falando. 5 já morreram, um está governando e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo,
Oxe, quem não era americano? Opa! Mas agora está falido, que o profeta profetizou isso. Está endividado, estão pagando dívida lá do passado, não tem mais estrutura. Aí veja só, ó. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o oitavo rei que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Tá vendo? Os 10 chifres que você viu, são 10 reis. São 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. Só é 1 hora. Olha para aqui, ó. 1 hora só. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. Eles lutarão contra quem? Contra o cordeiro. E eles o vencerão. Ó quem vai vencer. Ó quem? Eles vão batalhar contra o povo. Ó, mas olha o que é quem. Ó quem vai vencer aqui, ó. Eles lutarão contra o cordeiro e ele os vencerá. Por quê? É o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém. E com ele vencerão os seus, ó para aqui, ó, os seus seguidores. Aqueles que são chamados fiéis. Isso são o povo de Deus. Então, continuando. Então o anjo também me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está assentada, são nações, povos, raças e línguas. Os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua. Olha como é que ela vai ficar. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Olhe, os 10 reis farão isso, porque Deus colocou no coração deles e o desejo de fazer o que ele quer. Assim, entre si, concordarão concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo. Tá vendo? Quem foi que chegou para tentar oferecer a Jesus os reinos? Quem foi? Não foi Satanás, não? E veja o que é que ela está fazendo. Veja o que é que ela está fazendo. Isso é sinal do fim dos tempos, gente. A gente tem que se orientar nisso. Olha aqui, ó. Guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerra. Aqui nessa mensagem, a última chamada do povo de Deus. Ao povo de Deus, isso. A última chamada ao povo de Deus. Diz assim, ó. Concílio Mundial de Igrejas. Este é um dos mais significativos sinais de evidência do tempo do fim. Ponto. O protestantismo, as igrejas evangélicas, une-se ao romanismo. Os filhos da grande prostituta voltam ao seio da mãe, das abominações e iniquidades da terra. A imagem da besta está em fase final de acabamento. Leia isto, aonde eu acabei de ler para vocês, em Apocalipse 13, 11 ao 18, e Apocalipse 13, 11 ao 18, e Apocalipse 17, 1 ao 6. Tá entendendo? Então é isso que está acontecendo. Então ele começou a reunir as suas igrejas, mas elas são tudo filhinhas dela. E vão para ela. Não tem acordo para isso. Sabe por quê? Porque eles já se prostituíram com ela. Tá entendendo? E é isso. Tá entendendo? Então aqui, eu lendo isso aqui, faz parte aqui também a infidelidade do povo. Mas tem a necessidade do arrependimento. Então, se mulher representa a igreja, então se Deus perdoou Maria Madalena, que era uma prostituta, Jesus perdoa você. Prostituta. Tem ou não tem no mundo? Tem prostituta? Não tem. Mas esse sistema
esse sistema está condenado, porque isso é o diabo manifestado. E isso já está profetizado e já está consumado. Ela vai para o lago do fogo. Não tem mais como ela voltar. Está entendendo? Ela já está condenada. O diabo já está condenado. Não o povo. Não o povo de Deus. O povo de Deus vai vir para Deus. Porque Deus disse. Todos que meu pai me deu, Jesus disse, o que meu pai me deu, eu não perderei nenhum deles. Mas já os outros que não são, tá entendendo? A gente chega, chama, ó, vem, gente. Deus está chamando, Jesus está clamando, está pedindo, gente, venha. Eu estou chegando, prepare sua casa, prepare sua roupa para viajar, para ir para a festa do Cordeiro. Aceita Jesus Cristo, peça perdão dos seus pecados, mas o povo entra aqui e sai aqui, ó. Não é católico, eu vou aceitar. Não é da Assembleia, eu não vou aceitar. Não é isso, não é aquilo. É isso que o povo fica botando religião no meio. Não, o cristão que é cristão aceita Jesus Cristo. Quem é ovelha aceita Jesus Cristo. Quem não é, não vai aceitar. Mas quem é, vai aceitar. E eu dou graças a Deus ter escutado a voz dele através dessa mensagem. E me sinto feliz por isso. E convido vocês a isso, a fugir dessa praga que vai acontecer, porque vai acontecer, já está nos nossos dias acontecendo, amém? Então eu gostaria de convidar vocês, eu gostaria só de finalizar aqui esse capítulo aqui, até o versículo 6, aqui, de voltar aqui à infidelidade do povo de Deus. Já está em 36 minutos, mas eu vou parar por aqui, vamos fazer uma oração. Eu vou voltar a fazer outro vídeo para poder fazer, para chegar nesse capítulo aqui. Amém? De Jeremias. Então, o que você está necessitado para se salvar da praga, que é religião? Religião é uma praga que mata o ser humano, que mata a alma do ser humano. Então, o que é que você necessita para ser salvo? Você não gostaria de viver eternamente? Quem é que não... Eu gostaria de viver. Eu quero viver eternamente. Eu não só quero viver esse tempinho aqui, não. Eu quero só viver isso aqui, cheio de doença, de morte, de miséria? Olha o dedinho, ó. Não foi para isso que Deus me deu a vida, não. Deus me deu uma eternidade. E é essa eternidade que eu quero entrar e viver. Porque ainda eu não vivi. Eu estou vivendo o tempo. Não a eternidade. A eternidade está aí, esperando por cada um de nós. Então, peça a Deus aí, peça perdão dos seus pecados, que ele só tem uma aceitação. É você pedir perdão dos seus pecados. Essa é a porta de entrada. Você abriu a porta pedindo perdão. E aceitando Jesus Cristo. Aí você pede perdão, aceita ele, é batizado no nome dele, o nome dele vai para o seu registro, você se torna herdeiro. Aí você vai provar a Deus que pediu perdão, aí se você fazia a coisa errada, você para de fazer. Eu não vou citar não, porque você sabe, o que é de errado que Deus abomina, é isso. Eu posso até ler o tipo de espíritos que não vai entrar no reino dos céus. Para você, eu achei ligeiro demais aqui, a palavra de Deus é uma maravilha. Olha aqui a classe de espírito que não vai entrar no reino do céu, ó. Ficarão de fora, olha, ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que prostituem, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amém? Então ele disse aqui, ó, eu enviei o meu anjo. O que é o anjo? É um mensageiro. Olha aqui, ó. Aqui, ó, o anjo. Cadê? Aqui a mensagem, ó. É esse anjo aqui, ó. É uma mensagem verdadeira. Tá entendendo? Que edifica a sua alma. É isso que Deus está relatando aqui para a gente. Amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor me deu nesta manhã. Quero aqui, Jesus, agradecer ao Senhor pela minha vida e pela vida da minha família. E peço ao Senhor, Pai, que seja feita a tua vontade. Não só na minha vida, mas na vida de todos que estão dando ouvido à sua palavra. Então, crendo, Pai, que o Senhor possa libertar e salvar essas pessoas da maldição que está proposta para esse tempo do fim. Eu não quero ver meus filhos e minhas filhas vivendo no meio dessa miséria, Pai. Dessa miséria do mundo. Isso é uma abominação, Pai. Só tem coisa nojenta, Pai. Então eu peço, Jesus, que o Senhor interfira, Pai. Venha nos ajudar, venha nos salvar dessa morte
dessa segunda morte espiritual, Pai. Traga a salvação para a gente, Senhor. É isso que eu te peço, que o Senhor possa abençoar todos que vão dar crédito à sua palavra. Que o que eles estiverem necessitados, estiverem alinhados com a sua vontade, Pai, que o Senhor, Pai, possa abençoar cada um deles com o que eles estão necessitados, seja o que for. Seja o que for, seja o que se for câncer, morte, doença, seja o que for, que o Senhor, Pai, possa, com a tua mão de misericórdia agora, Pai, banir toda essa maldade de Satanás nas pessoas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo. Se gostou, se essa mensagem ajudou você a edificar seu espírito, a você ficar firme, saber que Deus tem uma mensagem verdadeira aqui na terra, que pega você, limpa e prepara. Dê um likezinho aí, se inscreva no meu canal. E o mais, Deus te abençoe. Amém?